Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Games 2D. A partir de agora, vamos colocar a mão na massa. Muito bem. Qual que é o objetivo, então, desse curso, só para relembrar? O principal é entendermos os fundamentos de jogos, né? O que é uma tela, o que é uma captura de um movimento, o que é uma colisão. Nós vamos ter alguns recursos de física, tá, envolvidos. Então vai ser bem legal, vamos ter uma boa jornada aqui. E outro objetivo é capacitar você, aluno, a desenvolver pequenos jogos, né? Jogos 2D, tipo indie, né? Que são aqueles jogos que têm colisões, movimentações e tal. E a proposta é te fornecer conhecimento para criar jogos educacionais, né? Que você consiga produzir alguma coisa ali que alguma criança possa utilizar, que possa agregar ali na formação dela, na capacitação dela, tá? E a gente vai usar o Portugal para isso. Muito bem, uma ferramenta muito legal. Primeira coisa que a gente precisa aprender é trabalhar com tela, trabalhar com janela. E nesse momento, né, nesse primeiro contato, a gente vai usar duas bibliotecas, a biblioteca Gráficos e a biblioteca Útil. Da biblioteca Gráficos, a gente vai analisar todas as funções aqui, ó. Iniciar um modo gráfico, definir uma janela, definir um cabeçalho para essa janela, o conteúdo interno da janela, a cor dela, pintar, né, ou limpar essa janela, colorir ela, fazer com que o gráfico seja refeito para a gente ter a sensação de movimento. E aqui na função útil, a gente vai usar uma função chamada delay, que na verdade é aguarde, para que a gente possa que o jogo vai ficar muito rápido, né? A gente vai ter que fazer uma pausa para que a gente possa controlar os movimentos do jogo, tá? Então, bora lá, vamos lá para a IDE Portugal. Então, muito bem. Estou aqui na nossa ferramenta, né? Já conhecida nossa. Deixei um arquivo aberto aqui. Eu vou salvar esse arquivo lá numa pastinha. Deixa eu criar essa pastinha já para garantir o arquivo. Então, vou salvar lá na pasta C2 pontos, curso Game 2D. Eu vou salvar isso aqui como aula 1. Aula 1. Vou chamar de montar janela. Montar janela. Pronto. Montar janela. Muito bem. Então, nosso tá salvo aqui, está garantido. E agora vamos começar a entender um pouquinho como, né, nessa primeira aula, como criar uma janela, que é o lugar onde a gente vai interagir o nosso jogo, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente tem aqui deixa eu fechar aqui, colocar aqui. Esse aqui não precisa salvar. Então vamos lá, Portugal. Vou pegar aqui um exemplo de um jogo, que é um jogo de corrida, por exemplo. Vai. Então repara que aqui, ó, eu tenho uma janelinha. A gente vai aprender a construir essa janela, tá? Aqui também, ó, tá vendo? Eu tenho uma janela. Aqui é um jogo sabe aquele que você movimenta os quadrados aqui para formar a imagem, né? Tem um joguinho onde tem uma janela. Então, essa janela aqui a gente vai aprender a criar. Para isso, a gente precisa usar duas ferramentas ou duas bibliotecas que conseguem trabalhar com gráficos, né? Conseguem trabalhar com a construção da janela. A primeira chama Gráficos. Então, a gente vai clicar aqui, ó, no painel Utilitários. Você pode digitar direto, ó, inclua a biblioteca Gráficos, ou você pode clicar aqui, tá? Se por acaso essa janelinha sumir, você perdeu ela aqui, ó, clica aqui na engrenagem aqui da área de trabalho e clica aqui, ó, em exibir painéis utilitários, que ela aparece, tá? Então já vou deixar duas aqui, a Gráfico e a Útil. Na Útil, eu vou instanciar o U, vou usar o U como referência, e na Gráfico vou instanciar o G, tá? Bom, então, primeira coisa que a gente vai fazer é como que a gente desenha uma janela, né? Então, a gente vai usar esse objeto G, que é da biblioteca Gráficos, e a gente vai, quando apertar o pontinho, vai receber uma série de propriedades ou funções, né? De características desse objeto G, que é um objeto gráfico. Um deles é o iniciar modo gráfico. Quando vier iniciar modo gráfico, você vai perceber quando você digitar aqui, ó, iniciar, né? Aqui, ó, colocar de novo, iniciar, ó. Quando tiver lógico aqui dentro, é porque ele está esperando ou a palavra verdadeiro ou a palavra falso, tá?
É um valor lógico ou é verdadeiro ou é falso? Eu vou dizer que é verdadeiro. Pronto. Então, esse iniciar modo gráfico permite que o nosso Portugal agora entenda que eu vou trabalhar no modelo gráfico de desenho. Bom, próximo passo é definir a janela, né, as dimensões de janela. Então, eu vou colocar assim, ó, G ponto, aí vou começar a escrever, ó, definir, ó, vai aparecer aqui, definir dimensões de janela. Repara que eu vou ter aqui, ó, a largura e a altura. Então, eu vou fazer o seguinte, como ele está esperando largura e altura, eu vou criar aqui duas variáveis, ó, inteiros, né? Vou deixá-las como fixa, constante, inteiro. Eu vou chamar a variável largura e vou dizer que ela tem 600 pixels. E a variável altura, eu vou dizer que ela tem, talvez 600, vai ficar um quadradão. Então, 600. Depois, qualquer coisa, a gente muda aqui. 600. Então, ela tem largura de 600 e altura de 600. Portanto, quando eu passo agora a largura e a altura aqui, ele já automaticamente vai pegar essas variáveis aqui. Muito bem, então eu abri o modo gráfico e defini que a minha janela vai ter uma largura de 600 pixels por altura de 600 pixels. Perfeito. Então, pixel é a medida que a gente vai usar para conta. Pixel seria um pontinho, tá? Então, se você pegar e desenhar, isso aqui é um pixel, isso aqui é outro pixel, outro pixel, outro pixel, tá? Na verdade, mais que um pixel, né? Que você repara que se eu selecionar aqui, ó, o ponto ele fica embaixo e tem uma parte que não está preenchida. O pixel, na verdade, é mais que isso, tá? Para ter uma referência, você deve ter visto nos monitores que tem a chamada resolução, né? Por exemplo, 800 por 600, 1280 por 720. Os mais modernos têm 2000 pixels por 1000 e pouco. Tá, então significa o seguinte, 800 por 600, ele tem 800 pontos daqui até aqui por 600 pontos de cima para baixo. Então é como se você desenhasse 800 pontos e depois 600 vezes ele para baixo. Cada pontinho é um pixel, tá? Então a gente vai desenhar a nossa janela com 600 por 600. Outra coisa que a gente vai fazer é... Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele assim, vamos tentar rodar, ver o que acontece. Ó. Pum. Não sei se você reparou, vou rodar de novo. Ó. Aparece uma janela e fecha. Ela aparece e fecha porque ela desenha a janela, mas ela não se mantém. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar da biblioteca útil, eu tenho uma função aqui chamada aguarde, que seria delay, né? E ele vai esperar aqui milissegundos. Então eu vou colocar assim, ó, 1000 milissegundos é 1 segundo. Então eu vou deixar aguarde. Vou fazer o seguinte, vou rodar, ó. Repara, ela vai ficar 1 segundo e vai sair. 2. Ela vai ficar 2 segundos, ó. 1, 2. Saiu. Tá? Então esse aguarde, ele espera um tempinho. Por que ela sai? Porque o programa acabou. Então esse aguarde é para que eu possa ver, né, a janela. Tá, até aí legal, né? Definir a janela. Mas eu quero essa janela diferente, eu quero essa janela com uma cor diferente, eu quero depois poder trabalhar o fundo dela. Então eu vou criar aqui uma função. Agora a gente vai trabalhar tudo, voltar com funções, tá? Vou chamar criar uma função chamada pintar janela. E essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar o objeto G e vai definir uma cor. E a cor é assim, você coloca G.cor, aí underline e a cor que você quer. Então, no caso, eu vou querer branco. Ela não aparece a lista de cores aqui, tá? Mas basta seguir essa receitinha de bolo aqui. Você tem... Opa! Acho que eu acabei apertando errado. G, cor, branco. Pronto. Aí, pronto. Agora sim. Então, se você quiser cor vermelha, troca aqui para vermelho, azul, troca aqui para azul, tá? Então, e por aí vai. Deixa eu descer um pouquinho. Então, eu defini a cor como branco. Agora, não basta eu definir, né? Eu tenho que ir lá, o nome é estranho, mas é isso mesmo, é limpar. Limpar, na verdade, ele pega essa janela e ele limpa com a cor que você acabou de mudar. Então, eu chamaria de pintar, né? Mas o nome é limpar. Então, a gente define a cor e limpa. Aí ele vai lá e passa uma tinta branca na janela. Além disso, você precisa refazer a janela, que a gente chama de renderizar. Então, renderizar é o processo de refazer aquele objeto. Tá? Então, se você mudou a cor, não adianta só mudar a cor e aplicar. Você precisa refazer o objeto. Tá? Então, eu tenho aqui uma função chamada pintar janela. Legal.
Eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Pintar janela. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos ver aqui. Ó. Então, início. Dá para diminuir um pouco mais aqui? Acho que está no limite, né? Tá bom. Então, eu tenho a função início e a função pintar janela. Eu vou iniciar o modo gráfico. Eu vou definir a janela de 600 por 600. Eu vou pintar essa janela de branco e eu vou esperar 2 segundos. Então, quando eu chamar essa função, ele vem aqui e faz tudo isso aqui. Vamos ver? Olha lá. Branco, 2 segundos. Ela vai sumir. Tá. Bom, aí agora é o seguinte. Eu vou trocar esse aguarde. Eu vou tirar esse aguarde. Eu vou deixar ele ignoradinho aqui, ó. Eu vou trocar ele por um processo que aí é interessante agora. Eu preciso que a janela fique lá até que eu não queira, até que eu feche o programa ou aperte uma tecla. Eu não quero 2 segundos, não dá, né? Seria um jogo muito maluco, né? 2 segundos no máximo para você jogar. Não faz sentido. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu defini o modo gráfico, defini a janela, perfeito. Isso vai acontecer uma vez só. Mas pintar a janela, ou seja, reclassificar a janela, eu vou ter que fazer sempre. Então olha o que a gente vai fazer, ó. Eu vou jogar isso aqui para baixo e vou usar aquela função aguarde. Essa função, ela fica esperando uma condição aqui, ó. O que tiver dentro do bloco, no caso aqui eu vou deixar eu pintar a janela. Ó. O que tiver dentro do bloco dela, desse bloquinho aqui, ela vai ficar fazendo até que não seja verdade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A condição que eu vou deixar aqui é verdadeiro. Ou seja, quando eu coloco aguarde e verdadeiro, ele fica eterno. Ou seja, ele nunca vai ser falso. Então, ele sempre vai ficar pintando a janela. Ou seja, eu inicio o modo gráfico, eu defino a janela de 600 por 600 e eu fico aqui numa rotina que está sempre refazendo essa janela, pintando. Ó. Definindo cor branca, pintando. Tá? Então, olha só que bacana. Ó. Eu clico. Peraí, faltou uma chavinha aqui. Aguarde verdadeiro. Faltou Vamos lá, parênteses fecha aqui. Vamos ver onde está fechando esse cara. Está fechando aqui, está fechando aqui. Perfeito. Deixa eu trocar aqui, não é aguarde. É enquanto. Tá? Então, enquanto verdadeiro, ele fica aqui chamando essa função. Vamos rodar aqui. Olha lá. Ele fica aqui e não sai, tá vendo? Deu 2 segundos, 3 segundos, a não ser que eu feche. Depois a gente vai colocar uma rotina para quando eu apertar a tecla ESC, por exemplo, tá? Mas por enquanto ela está funcionando. E aí, se você quiser fazer alguns testes, muda a cor, por exemplo, vermelho. Muda a cor da janela, olha lá, ela fica vermelha. Muda a largura da janela. A largura você vem aqui em cima e muda, ó, para a altura, para fazer alguns testes. Mas o importante nessa primeira aula a gente aprendeu algumas coisas. Primeiro, a gente precisa dizer para Portugal que a gente vai entrar no modo gráfico, porque a gente vai ter uma janela gráfica, né? Isso aqui é uma janela gráfica, tá? 600 pixels por 600. Parece que o 600 por 600 me dá a impressão de quadrado, né? E aqui ela está retangular. É que não é a área inteira, tá? Tem mais ou menos daqui até aqui. Não é toda a janela, não. Ela tem uma borda aqui de cima e embaixo ocupada. Para você tirar a dúvida, coloca, por exemplo, largura de 800. Você vai ver que ela vai dar tá vendo? Ele está dando uma esticada, tá? Então, legal. Então, eu aprendi a entrar no modo gráfico, definir uma janela, perfeito. Aí a gente definiu ao mudar a cor dessa janela, fazer ela mudar para essa cor, limpar, né? Atualizar essa janela. E essa função que muda a cor e pinta e renderiza a janela, a gente colocou num loop aqui para ela ficar sempre mantendo a janela ativa. Perfeito? Então essa é a nossa primeira aula.